Olá, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Giane, fundadora do Unicer Instituto. Também sou psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal e de família há 25 anos. E, juntamente com minha sócia Maritânia, que entrará daqui a pouquinho, nós hoje temos um tema muito especial dessa live, que é o que não te contaram sobre felicidade e sobre prosperidade. Parece que é um tema simples, né? Parece que todos já sabemos como é que faz para ser feliz, como é que faz para ser próspero. Vamos dar uma boa noite a todas aqui e pedir para vocês que, se essa live interessa você, interessa amigos e amigas suas, seus, né? Clica ali no aviãozinho e já encaminha essa live, porque com certeza não vai ajudar somente você, e sim as pessoas que você ama também. E assim você também nos ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Vamos dar uma boa noite aqui para a Ali, para a Geni, para a Val das Joias, o Biraci Barbosa. O Biraci, não conheço o Biraci, bem-vinda. Andréia Conte, direto de Palmitos. Bom, bem-vindas, bem-vindas. E vamos começando a escrever aí para nós o que você... A Alegria Gine também. E estava esquecendo de dizer, essa é uma das lives da nossa série de aquecimento para o nosso evento, nosso mega evento, dia 27 de julho, numa quinta-feira, à noite, nós vamos estar fazendo um workshop Seja Você. Esse workshop a gente vai dar, assim, vai entregar um ouro para vocês, de tudo que a gente já aprendeu e conheceu e que já proporcionamos em outros cursos, né, editados aqui pelo Unicer, lançados aqui pelo Unicer. Nós vamos estar oferecendo como um presente a cada uma de vocês. É só clicar lá na bio, né, da descrição do Unicer, que tem o link, você vai direto para o grupo de WhatsApp. Do grupo de WhatsApp a gente consegue mandar o link do Zoom, que vai ser via Zoom, na quinta-feira do dia 27/7. Save the date, né? Grave esta data, salve esta data, que vai ser muito especial ter vocês com a gente lá. Inclusive, né, esse tema também nós vamos abordar nesse workshop. Felicidade, relacionamentos. Na verdade, nós temos um tripé, né, que eu e Maritânia conversamos muito dos atendimentos, dos nossos estudos, de tudo que a gente vem construindo no decorrer desses mais de 20 anos que trabalhamos com desenvolvimento humano. A questão ela passa por desse tripé. Ou nós passamos por relacionamentos que estão nos dando mais trabalho do que alegrias ou mais dificuldades, ou na profissão nós estamos insatisfeitos ou até infelizes, ou na questão da prosperidade, da abundância financeira, né? Tenho aqui a minha coterapeuta, que, como diz o meu filho, é minha cão-terapeuta. Ó, Rubi, diz oi pro pessoal da live aí. Vamos pôr ela... Diz oi, Zoiuda. Vou pôr ela ali na cama, que ela sempre quer escutar o que eu falo, né? Como toda pet, eles seguem a dona, a tutora ou o tutor que eles se afeiçoam, e a Rubi é minha. Sônia, minha queridona, prima, amiga, comadre, bem-vinda. Geralda, Adiles, Ale eu já tinha falado, né? Ale, boa noite, sejam bem-vindas. E aqui, ó, acabei de deixar o cartão, estava dentro do celular, que agora para fazer saque tem que ter o acesso pelo QR Code também, né? De código, para deixar a gente mais segura. Zenir, nossa fiel escudeira das lives, boa noite. Boa noite, amores. E além de compartilhar, realmente, os coraçõezinhos, as reações, nos ajudam muito, porque assim o Instagram entende que esse conteúdo é interessante e assim ele vai entregar para mais pessoas, ok? E aí, escreve para nós, assim, o que você acha, assim, que não te contaram e você gostaria de saber sobre a prosperidade e sobre a felicidade. Conta para nós.
A Mari já mandou a solicitação. Juntas, em reunião, planejando o nosso evento do dia 27. Hoje à tarde fomos lá no prolongamento da Getúlio fazer uma gravação de vídeos, ou seja, nós somos sempre grudadas, né, Maritânia? Sim, oi, oi, boa noite, gente. Nossa, hoje Bem-vinda. muito feliz em falar desse tema, né, Gi? E sobre felicidade, né, que nos preocupou a nossa enquete, quando a maioria É, uma grande porcentagem respondeu na nossa caixinha de perguntas que não se sente feliz na sua vida, né, Mari? Por isso que a gente pensou que esse tema, a gente tem coisas para falar sobre ele, para ajudar as pessoas a serem mais felizes e prósperas, porque essa é a nossa missão aqui no Unicer, né? sim, Gi, e eu acho que é a nossa missão na vida, né? Todos nós estamos nessa vida e merecemos uma vida feliz, uma vida leve, né? Eu acho que quando a gente alcança esse lugar, a gente alcança um lugar de paz e de tranquilidade e realização interior, e tudo isso nos ajuda muito a também transbordar isso para as pessoas com as quais a gente convive, porque o tempo todo nós somos fonte de inspiração para alguém. Então, eu sempre falo isso nos atendimentos, assim, nos eventos, dos cursos, das palestras, eu sei que você também fala. Se você não fez por você, ainda, faça por você, porque isso vai repercutir nos seus filhos, vai repercutir na sua família, né? Ou seja, quando alguém da sua família começa a buscar um novo caminho para quebrar um ciclo, para quebrar um padrão que existe dentro desse sistema, automaticamente todos são beneficiados. Então, é muito importante esse movimento. São beneficiados de maneira direta e indireta, né? De muito importante dizer isso, de maneira direta e indireta. E o que isso faz? Faz com que a gente consiga ter forças para andar ainda mais e buscar ainda mais. Então, pessoal, não saiam dessa live hoje, porque nós vamos trazer pérolas aqui para vocês. E aproveitem, ó, manda o aviãozinho aqui, mandem perguntas para a gente, nós estamos aqui também. E nós temos a maior alegria de responder e interagir com vocês sobre dúvidas, enfim, que vocês tenham. A maioria das pessoas, de forma geral, elas nem acreditam que a vida pode ser mais leve do que elas já têm. Elas nem acreditam que o relacionamento pode ser diferente do que elas têm. A maioria das pessoas nem acreditam que elas podem ter uma vida diferente, uma vida financeira diferente do que elas têm. Esse é o principal fator. Elas não acreditam que pode ser diferente. É como se, sabe a história do sapo, né? Quando você põe um sapo na água quente, mergulha ele na água quente, ele percebe a diferença de temperatura e ele salta de dentro e ele vai para fora, porque ele entendeu, poxa, ali é água quente, eu vou morrer, né? Agora, se você mergulha o sapo na água Fria. e liga e põe, né, põe no fogo e a água vai aquecendo aos poucos, ele não percebe que a água está aquecendo e ele vai morrer cozido, provavelmente, ele não vai conseguir saltar dali, né? Então, é uma metáfora para a gente Muito começar a bom. pensar como a gente se acostuma com determinados padrões, com determinados hábitos, com determinadas questões da nossa vida e nós não nos movemos. Então, é algo forte que eu vou falar agora. A gente se acostuma a ser infeliz. A gente se acostuma num trabalho que a gente que a gente não se realiza. A gente se acostuma num relacionamento que nos torna pessoas infelizes. Num relacionamento que nos diminui. A gente se acostuma. Como na metáfora do sapo, muito bem colocada por você, Mari. Eu também percebo que é muito forte isso que você está falando, né, pessoal? Mandem aí manifestações se vocês concordam com o que a Maritânia falou, porque é muito profundo. A gente se acostuma por uma série de motivos que nós vamos falar alguns aqui hoje. Claro que vamos aprofundar isso no evento do dia 27, porque não é possível, né, falar tudo numa live e totalmente aberta, e a gente vai vendo o que surge também de interesse de vocês. Mas assim, a gente se acostuma, por exemplo, porque já criou crenças limitantes
e nem Uhum. percebeu que as tem, né? Não Uhum. percebo que eu tenho uma crença de que brigar no casamento é ruim, então eu não falo nada. Então eu Uhum. permaneço, né? Como nós falamos outro dia sobre a importância das conversas difíceis e o quanto o Uhum. modelo familiar tem a ver com isso. Então nós temos um modelo familiar vivido, nós temos heranças de outras gerações vividas, nós temos o meio em que nós estamos hoje, as relações que nós estabelecemos hoje, e tudo isso vai nos moldando e ficando num estado X que é de sobrevivência e não de vida, né? Que é Uhum. comer, dormir, pagar boletos e dar atenção mínima para as pessoas que são da minha família. Isso é sobrevivência, isso não é vida, muito menos felicidade, que é o nosso tema aqui de hoje à noite, felicidade e prosperidade, Perfeito. que ainda não te contaram. Mari? É, é, desculpa, Gi, pode Não, eu falar. ia perguntar para ti, qual você acha que foi a principal coisa que não te contaram sobre esse tema, felicidade e prosperidade, e que você Uhum. descobriu sozinha e que você poderia compartilhar com nossos seguidores aqui? Olha aí, pessoal, ela tá me sacaneando aqui em público, ó, vocês viram, né? Não, porque vocês sabem que senão é só ela que faz pergunta difícil para mim, né? Aí hoje eu fiquei pensando assim, falei, não, hoje Quem eu que vou vocês pegar. acham que... Ó, agora vou fazer essa enquete de quem vocês acham que faz perguntas mais difíceis aqui. É a Giane que faz para mim ou eu que faço para ela? Por favor, Então, respondam a verdade. mandem a verdade aí, pelo amor de Deus. Uhum. Então, Gi, o que não me contaram sobre felicidade, né? O que eu precisei descobrir é que enquanto eu busquei felicidade, eu não encontrei. Enquanto eu busquei um trabalho de qualidade, eu não encontrei. Enquanto eu busquei prosperidade, eu não encontrei. Porque o que não me contaram sobre felicidade é que isso é consequência, isso não é causa. E eu Uau! precisava mudar a causa. Se eu não mudasse a causa, eu jamais alcançaria esse estado que eu desejava. Pessoal, Então, pega isso que a Maritânia falou, porque isso é pega muito sério. isso. Pega que isso separou, Ó, hein? viu? Felicidade, prosperidade não é consequência, não é causa, é É consequência. consequência. Então, se Uhum, você busca a consequência, você tem que buscar entender o que causa aquele estado de uhum, prosperidade ou de felicidade, uhum, né, Mari? uhum, É isso que você está falando. uhum. Explica melhor para nós. Eu ficava indignada, né? Porque eu pensava assim, caramba, eu trabalho tanto, por que que eu não sou próspera? Nossa, eu faço tanto nessa profissão, por que que eu não sou valorizada? Eu buscava essa valorização, eu buscava esse Uhum, olhar. Nossa, eu quero tanto ser feliz, por que que eu me sinto infeliz? uhum, E quando eu percebi que para ser feliz eu precisava olhar para os motivos que me tornavam infeliz, uhum. aí eu comecei a olhar para a causa. Quando eu comecei a olhar para a causa, eu falo a verdade para vocês e para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu sentia muito cansaço, muito sono. Os primeiros exercícios dos quais eu comecei a olhar para dentro, olhar para aquilo que realmente me levava para aquele lugar, né, de infelicidade, de insatisfação no trabalho, Uhum. de insatisfação com o resultado financeiro que eu tinha, a minha prosperidade, eu acabava sentindo muito cansaço no começo e muitas vezes eu me questionei, será que é mesmo esse o caminho? Muitas vezes eu me questionei. Hoje eu entendo que não há outro caminho que não seja você olhar para dentro, porque dentro estão todas as respostas. Então, quando eu consegui compreender isso, virou a chave na minha vida. Virou a chave na minha vida, porque aí eu entendi algo fundamental, Uhum, que não bastava eu querer que a minha filha fosse feliz. Eu precisava ser feliz antes. Não uhum, bastava querer que ela tivesse uma vida leve e tranquila. Eu precisava ter uma vida leve e tranquila por mim antes. E aí, quiçá, né? Ou quem sabe, ela pudesse se inspirar em mim e também ter uma vida leve e uma vida feliz. Então, Gi, se eu falasse o uhum. resumo da ópera, né? O resumo do meu processo, obviamente que tiveram
muitos degraus essa escada. Eu brinco sempre com as pessoas. Esse processo é um processo de muitos degraus, mas que a gente alcança. Só depende de você encontrar o caminho, a trilha, a forma, né, certa, as pessoas que te conduzem e principalmente o teu comprometimento. Um corredor, um maratonista que corre uma maratona de 42 quilômetros, ele começou com os primeiros 100 metros. Ele começou com o primeiro passo. Ele começou com a decisão. E nós não temos essa consciência de que, para o sucesso, para a felicidade, para o trabalho, nós começa com a nossa decisão. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente entende algo muito mais profundo do que simplesmente olhar para a consequência. Eu quero aquilo que eu vejo e eu acho que o outro tem. Mas o que é a felicidade para mim? O que me traz felicidade? Não, com certeza. Eu estava aqui pensando que é isso que você falou, né, Marida? Sem sombra de dúvidas, é esse caminho do lado de dentro. Por isso que as nossas lives, o quadro se chama Lado de Fora e Lado de Dentro. E perceber que se eu não olhar para as causas que me levam a esse estado de felicidade ou de infelicidade, de sobrevivência ou de vida, eu não vou chegar a lugar nenhum. Isso é o que você falou, tá no miolo mesmo, é o resumo da ópera. Eu fiquei só pensando que quando a gente toma consciência disso que você está falando, como você falou, o caminho é árduo, difícil, de muitos degraus, vai ter choro e ranger de dentes no processo também, para depois ficar mais leve e mais feliz. E estava pensando nisso, né, no quanto tem duas dores assim que acompanham muito a humanidade. Ou a dor do arrependimento, ou a dor de ter que fazer. Esse exemplo da maratona é um, né? Ou eu fico na dor daquilo que eu não consegui correr, daquilo que eu nem tentei porque achei que não ia conseguir, que eu não era merecedora, ou eu fico com a dor da disciplina de, às vezes, acordar madrugada, de ter uma alimentação que o maratonista tem que ter, né, adequada. Quantos quilômetros ele começa correndo até chegar numa maratona de muitos quilômetros, né? Ele é atleta, então, né, nem se fala. Então, fiquei pensando nisso. Que legal, Gi. E aí isso me encanta, porque isso me faz olhar para duas coisas muito básicas e que, no meu olhar, elas são determinantes, né? E no dia a dia, nas terapias, a gente enxerga isso no trabalho, no nosso trabalho. Você pede para o paciente, faz tal tarefa, você dá uma tarefa para a pessoa, pergunta se ela faz. Não faz. Às vezes ela até ganha, nós tivemos casos assim, até ganhou uma consulta, mas ela não vem. Por que ela não vem? Porque ela não está pronta para olhar para essas questões, né? Então, é muito forte essas questões, assim. E entender que aonde começa o nosso êxito. Agora vai mais uma pérola aqui. Essa pérola, gente, o que vem hoje aqui nessa live são coisas determinantes, que se vocês pegarem e colocarem isso aqui em prática na vida de vocês, eu duvido a vida não mudar. Eu duvido a vida não mudar. A vida muda quando nós pegamos, entendemos aquilo que precisa ser feito, aonde nós estamos, qual é o ponto que eu me encontro, e eu vou para a ação, eu faço as mudanças necessárias, eu pago o preço dessa mudança, né? Eu pago o preço. Então, Bert sempre dizia assim, que o êxito, ele nos exige o máximo de nós. Então, a minha pergunta para você que está aí me ouvindo, você quer ser uma pessoa exitosa, você quer ser uma pessoa próspera, quanto por cento de você tem dado para alcançar aquilo que você quer? Você tem dado o teu máximo para você alcançar aquilo que você quer? Você tem corrido riscos? Você tem tido a paciência de parar e analisar as tuas ações para você ver o que você acertou, aquilo que precisa ser melhorado? Você tem tido humildade para você aprender aquilo que precisa ser aprendido? Gente, coloque uma coisa na cabeça: aprender é o tempo todo, é a vida inteira, é todos os dias. Aprender é render-se não ao outro, mas a si mesmo, ao próprio ego. Aprender tem essa profundidade. E quando nós estamos no nosso ego, nós não aprendemos.
E nós nos pegamos no ego o tempo inteiro. Porque a nossa mente é uma mente dual, ela se compara a outra pessoa. E aí a gente precisa fazer esse processo de, opa, peraí, não posso me comparar aqui, é outra história, é outra situação. Eu olho para dentro e eu aprendo com isso, certo? Então, o que é o êxito exatamente? Da onde ele vem, aonde começa o nosso êxito? Olhando. Você já se perguntou onde começa o nosso êxito? Se autoconhecendo, Mari. Não tem outro caminho. Se você ficar na comparação, se você ficar olhando para fora e dizendo que fulano... E se eu me autoconhecer? E se eu me autoconhecer, eu vou precisar olhar para onde? Para a minha origem. Para a minha fonte. Minha origem. Quem está na minha origem? Pai e mãe. Meu sistema familiar, aqui, mas... né? Meu sistema... a Gi tá... Eu tô fazendo prova aqui com a Gi, gente. Tem coisas que a Gi domina, tem coisas... Eu tô falando mais do lado sistêmico aqui, por isso que eu tô fazendo prova aqui, né? Olha só, eu preciso olhar para a minha origem. Eu preciso olhar para o meu sistema. Por quê? Porque o êxito, ele começa na nossa família. O êxito começa no nosso sistema familiar. O êxito começa ali, nesta relação. Agora, a Sônia tá dando risada lá. Fala aí, Sônia, do que você tá rindo. Agora, conta para nós que eu também quero saber. Vou falar a frase de pessoas que eu tenho certeza que ouvindo a live estão pensando assim. Mas Maritânia, você tá falando isso porque você tem uma família bem legal, que te incentivou a ser grande e progredir, né? E daí não estou falando da minha família. Você não conhece a minha família, você não sabe que a minha mãe tem um transtorno, que meu pai é muito pão duro, que meu avô era alcoólatra, enfim, né? E aí, como é que faz com a família assim, toda destrambelhada, toda cheia de defeitos, de traumas? E aí, Maritânia, como é que faz para olhar para essa fonte? Então, e aí eu vou apertar um pouco mais de como faz para olhar para a fonte. Vamos segurar essa por enquanto e olha só. Agora eu vou apertar um pouco mais. E o teu êxito começa onde? O nosso êxito começa onde? Eu falei que o êxito, ele começa na nossa família. A prosperidade, ela começa na nossa família. E o nosso êxito, a nossa prosperidade começa onde? Começa na relação primária que temos, que é com a nossa mãe. Diz a Sônia diz que amou a prova e a Amanda porque é muita informação para digerir. É verdade, Sônia, é muita informação para digerir. E é muito profundo. É muito profundo. A minha maestra, Sônia, agora você me fez lembrar de algo. Minha maestra Angélica, ela dizia assim, tu êxito é tua história. O teu êxito é a tua história. Incrível, né? Mas fiquem aqui que eu vou trazer um exercício ainda até o final, mas nós temos que bater no mínimo 30 pessoas nessa live aqui para a gente trazer esse exercício para vocês olharem para o êxito de vocês. Pessoal, tá? Um exercício... bora lá compartilhar essa live com os amigos, com as amigas. Eu estou disposta hoje a entregar esse exercício aqui, ó, na mão de vocês, se vocês nos ajudarem aqui. Então, olha só, o êxito, isso que eu estou falando é algo tão sensível, né? Por isso você perguntou, mas como é que eu vou olhar para isso se eu tive uma história dura e difícil? Isso é algo que a gente nem sempre está aberto para ouvir, nem sempre estamos abertos para trabalhar, né? E nem sempre para trabalhar esse tema num processo de desenvolvimento pessoal. E nem sempre, porque ele é um tema muito sensível, a gente chama. Muito sensível, né? Então, algo muito importante é você pegar aqui. Se você ainda não está pronto para olhar para a tua história, tudo bem. Venha para o nosso evento Seja Você, tá? E lá você vai começar a olhar para a tua história. Lá você vai começar a olhar para essas questões mais profundas, tá? Porém, entenda que os preparativos para a nossa prosperidade,
para a nossa felicidade, para a nossa profissão, ou seja, para o nosso professar, que é diferente de trabalho, é professar, ele inicia em nós com a nossa mãe. Uau! Grifem essa frase, vejam como ela repercute dentro de você. Essa semana eu tive vários relatos, eu dei curso presencial, né, para 2 turmas maravilhosas de mulheres, lá em Tunápolis, lá em Serra Alta, e o relato de muitas delas, assim, de quanto sofrimento, de quanta ferida para curar com essa família de origem. E aí elas me perguntavam, prof, mas então o que a gente faz para curar isso, né? Gente que ficou anos sem falar com o pai, às vezes anos sem falar com a mãe, com muita dificuldade, com muita dor, na dor até do comparativo entre irmãos e tal. Porque, e aí eu falei o que a Zenira escreveu aí, é aceitar que tudo foi como foi, eles são humanos, imperfeitos, e dificilmente um pai e uma mãe faz algo com uma intenção de maldade, com uma intenção do mal, né? Alguns transtornos psiquiátricos têm esse perfil, mas são raros, graças a Deus. Então, assim, no geral, família normal é imperfeita, faz tudo com uma boa intenção, mas funciona mal algumas coisas. Principalmente daquilo que a pessoa recebeu do seu sistema. Quando a gente atende, né, Mari, pessoas que tiveram pais muito duros e muito violentos. Isso é mais um comportamento muito típico do homem, né, do pai. E a gente fala assim, o que você sabe da história do seu pai quando ele era criança? O que você sabe do vô, pai dele, né? Da avó? O que ele passou? E aí, se a pessoa sabe, ela já começa, nossa, é verdade. Ele falou que passavam fome, ele falou que o pai bebia, que batiam neles, que não sei o quê. Então, quer dizer, o sofrimento só se prolongou. É isso que a gente está falando no início da live. Quando você se acostuma com o sofrimento e você vai repetir aquele sofrimento se você não tomar consciência e não aceitar que foi o possível para seu pai e sua mãe. Foi o possível, foi o melhor que eles puderam fazer. Aí sim você consegue, respeitando essa história, entendendo que isso contribui para o teu êxito, fazer um pouco diferente. Porque lembra, a gente já contou esse grande segredo para vocês. Se você quiser ser totalmente diferente de pai e mãe, você vai ficar igual. Você vai casar com alguém igual naquele aspecto. Ou você vai ter um filho e uma filha com aquele defeito. Por quê? Porque o sistema precisa que tudo faça parte. Precisa que tudo que foi seja aceito. E se isso não acontecer, vão vir bem perto de você, né? Oportunidades para ver se você aprende isso, né, Mari? Gi, estamos no 29, 28 agora. Tô de olho aqui, tá, gente? Para cumprir com vocês a minha promessa. Se nós chegarmos nos 30, pelo menos, a gente vai fazer o exercício. Eu tô com ele aqui a ponta de bala já, louca para fazer esse exercício, mas eu só vou fazer se a gente atingir a meta. Sabe por quê? Porque, olha só, entenda algo. Na vida adulta, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Na vida adulta, nós não podemos, hoje eu vou me dar o direito de tal coisa. Não, faça o que tem que ser feito. Disciplina, foco. Tem que fazer o que tem que ser feito. Adoeci, aí ok, o teu corpo tá pedindo pra você parar. Fora isso, gente, sinceramente, a gente olha para a vida com um olhar infantil. Quando eu perguntei para vocês com quanto % do teu empenho, do teu esforço você concentra para atingir aquele resultado que você quer, isso já determina para nós o quanto você olha para a vida como uma criança com um olhar infantil ou quanto você olha para a vida com um olhar adulto. Mari, Zenir disse que convidou mais de 30 pessoas. Agora sim. Então, olha só o que vem aqui. Agora vem o presente para vocês aqui, mais um dessa live. Gente, não percam nenhuma daqui para frente, porque todas elas, preparativas, elas são espetaculares. São lives espetaculares. Agora, não deixa a tua mente te sabotar. Você não precisa falar isso para ninguém, isso é só para você. Examine na tua mente quantas imagens você tem
da sua mãe. Ó, o Jairo tá dizendo aqui, ó. Abraham Maslow disse, se você planejar ser qualquer coisa menos do que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. Gratidão, Jairo. É isso aí. Aqui é uma parte uma parte do processo. Uhum. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa que você vai fazer agora. Examine na sua mente quantas imagens você tem da sua mãe. Você pode pegar um caderno e anotar, um bloco e anotar. Quantas imagens você tem da sua mãe? Verifique se são mais de 5 imagens. Verifique quantas lembranças, quando eu falo imagens, quais são as primeiras lembranças que vêm da sua mãe. Se você fizer um review assim na tua história, né? Na tua infância, na tua adolescência, que imagens vêm na sua mente da sua mãe? Ah, eu me lembro de uma surra que eu levei porque eu briguei com a minha irmã por causa de uma pera. Nós disputamos uma pera, eu e ela, né? E aí a gente brigou e a minha mãe falou e não adiantou, nós continuamos brigando, então ela deu uma surra em nós. Essa foi uma que me veio agora, estou trazendo aqui para vocês. Eu me lembro de um dia que chovia muito e que quando nós entramos em casa, não tinha pão e a minha mãe juntou lá ovos, açúcar, farinha, eu me recordo até agora, assim, dessa memória, e ela fez bolinho pra gente comer. Ó, são duas memórias que vieram aqui, eu tô trazendo pra você assim, ó. Vai pensando aí quais são essas 5 memórias ou essas 5 lembranças. Dessas 5 imagens, né, que você tem, essas 5 recordações que você tem, quantas delas você considera positiva? Quantas delas você considera imagens de dor e sofrimento? Ó, eu trouxe uma imagem de dor e sofrimento aqui de uma surra que eu levei da minha mãe. Então, seja bem fiel a você. Quantas delas? É 1, é 2 imagens? É 3? É 4? Ah, Maricana, eu só consegui trazer 3 imagens na minha mente. Ó, isso já fala muito sobre você, né? Sobre a tua relação com a tua mãe. Porque, lembra, a relação de êxito que eu tenho na vida, ela começa na relação que eu tenho com a mãe. O meu êxito, o meu treino para a prosperidade, para o êxito, para o sucesso, em qualquer área da minha vida, inicia na relação que eu tenho com a minha mãe. Certo? E um baita indício disso é você examinar na sua mente quais são as 5 imagens que vêm primeiramente para você em relação a isso. Certo? Sim. Trouxe essas imagens, analisou, Gi? Quantas você considera positiva, quantas você considera negativas? Sim, vieram 5 e uma negativa. E eu quero compartilhar rapidinho, porque olha que interessante. A minha mãe tinha um perfume da Avon, um único perfume, chamado Charisma. E para não deixar na penteadeira, que ele era de vidro, para não lembra ter risco... até do cheiro. Lembra do cheiro? Para não ter risco de quebrar e tal, a minha mãe guardava no guarda-roupa esse perfume. E o que era batom, blush, ela deixava na penteadeira. Ela tinha uma penteadeira a vida inteira, que foi da nossa infância. E um dia eu fui buscar alguma toalha, alguma coisa no guarda-roupa e puxei e quebrei o charisma da minha mãe. E ela chorou, ela só me disse, meu Deus, você quebrou meu perfume. E eu, né, como toda criança, pedi desculpa, que eu não sabia que o perfume estava lá. E aquilo me doeu profundamente, assim, eu sabia que eu quebrei o perfume da minha mãe. E quando eu me tornei adolescente e comecei a trabalhar, o meu primeiro salário, passou um livrinho da Avon na minha mão, e eu encontrei o Charisma e eu comprei. E eu entreguei para a mãe. Por que eu quero contar essa memória? E eu disse, mãe, olha só, tô repondo o perfume que eu quebrei teu na infância. E ela olhou para mim e falou, nossa, nem me lembrava que você tinha quebrado. Olha que interessante. Gente, agora eu vou entregar a Giane. Agora sim. Você trouxe essa... Agora eu vou te entregar. Dá licença, que agora eu vou aproveitar a oportunidade. Eu falei que essa live era disruptiva sobre isso, que nunca te contaram sobre felicidade e prosperidade. Olha só. Olha a postura que ela teve. Eu quebrei algo da mãe. É natural, é normal a gente fazer coisas que a gente não acerta. Eu quero trazer algo antes de trazer esse entendimento profundo do que você trouxe, de um olhar profundo a respeito disso. Primeiro, nós não queremos errar na vida.
Por que que nós não fazemos aquilo que precisa ser feito? Porque a gente não... Primeiro, porque a gente fica adiando, olha, como infantil. Segundo motivo, porque nós não queremos errar. E quando nós não queremos errar, está perfeito. E aquilo que está perfeito não tem aprendizado e não tem crescimento automaticamente. Ou seja, ou você vai para a chuva ou você fica no seco. Não tem meio termo. Isso aqui é muito forte, certo? Agora eu vou trazer um entendimento do que essa memória que a Giane acessou traz para ela como um comportamento na vida adulta, porque eu a conheço, então ela não precisa contar mais nem nada para mim, porque se eu precisasse eu perguntaria, né, para a pessoa, mas no caso da Giane eu a conheço. Olha só o comportamento dela, ela quebrou o perfume da mãe, ela foi lá e comprou um perfume para a mãe. O que isso fala sobre ela? Eu preciso aprender a receber mais do que vem da minha mãe. Receber mais do que vem da minha mãe. Ó, não entendi. Esse receber mais, por quê? Porque ficou num lugar de quem dá. Se eu dou para a mãe, eu dou para as pessoas na vida as coisas. Percebe? E isso me torna uma pessoa que tem muito mais facilidade para ajudar e para dar para os outros do que para receber. Estou aqui trazendo esse entendimento, né? E a gente sabe já o quanto o esforço dela é exatamente nessa linha, né? Enquanto o meu é na hierarquia, que é respeitar, respeitar a hierarquia dos lugares aonde eu vou, o desafio da Gi é exatamente esse, né? De buscar esse equilíbrio, esse entendimento. Dar e tomar na vida. Equilíbrio, né? E aprender a receber, né? É isso aí, não, muito interessante, porque eu me senti tão bem que eu pensei, consegui repor aquilo que eu quebrei para minha mãe. E as outras memórias todas parecidas com a que a Zenir escreveu. Isso que eu fiquei pensando, Mari. Eu considero elas positivas. Mas era a mãe, assim, lavando louça, lavando roupa que ela ama, cozinhando, oferecendo bolo que ela fazia para nós, num pratinho azulzinho pequeno. Ela cortava os farelos do bolo, assim, na época que tirava o farelinho, assim, para deixar ele branquinho. E aí ela oferecia aquele farelinho pra gente, a gente amava aquele farelo, né? Eu lembrei dessas memórias, assim, e a única que foi... Eu adorei que você trouxe esse exemplo também, tá, Gi? Por quê? Porque é muito comum a gente dizer assim, eu não me lembro que a minha mãe me deu carinho, eu não me lembro que a minha mãe me pegou no colo, eu não me lembro que a minha mãe, enfim... me deu amor, as pessoas falam isso. Às vezes, o que é mais desafiador para nós entendermos é que muitas vezes nossa mãe nos dá amor quando ela nos dá o farelinho do bolo. Quando ela vai lá e junta os ingredientes que tem em casa e faz um bolinho, né? Então, transformar essa memória em algo, uma memória afetiva e que ela era amor que você estava recebendo aí, é muito importante, né? Isso vai fazer parte do teu êxito. Você vai conseguir compreender outras mensagens que a vida for te dando através de questões que vão acontecendo no teu dia a dia, certo? Então, você vai conseguir e vai se tornando grato por isso. Eu lembro de um dia que eu tinha um compromisso num evento e que o vigilante... Não, que o menino que era responsável pela frota de veículos da empresa, ele esqueceu de deixar a chave na guarita onde eu iria sair com o carro. E era antes do horário de trabalho. E o vigilante ligando para ele, a Martina precisa sair, tá sem chave aqui e tal. E eu na hora fiquei assim nervosa, né? Nossa, eu vou me atrasar, vou ter que correr mais na estrada. De repente veio o entendimento, não. Você não vai correr mais na estrada, porque esse atraso é providencial. Provavelmente isso aqui aconteceu para evitar alguma outra coisa que você teria nesse caminho. Então, só agradeça. E quando você chegar lá no lugar onde você tinha que chegar, naquele horário você não chegou, explica para eles que não foi possível. Gente, a vida é imperfeita. Nem sempre nós vamos conseguir chegar no horário. Nós vamos fazer o máximo para isso. Mas entendam, aprender a abarcar essa imperfeição da vida é um desafio gigante nosso. Sim, com certeza, Mari. Não, estava aqui pensando. Aconteceu também já um atraso, assim, não, um atraso, uma troca de horários
de duas cooperativas que eu ia dar aula e dar curso, né? E eu estava saindo achando que era na cooperativa de Pinhalzinho, e a pessoa de Itapiranga me ligou: tá chegando, prof, tudo certo? E eu: não, vocês é daqui 2 dias. Não, prof, hoje os alunos estão aqui te esperando. E são 2 horas de Pinhalzinho a Itapiranga. E aí, quando a gente não enxerga, né, Mari? Eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade. Eu já pensei: meu Deus, os alunos estão me esperando, vou ter que correr para chegar o quanto antes. E aí, a pessoa do Giovanni assim, foi tão providencial na minha vida, naquele momento, que ele só disse: prof, fica tranquila, né? Equívocos acontecem, não, venha com calma. Estava chovendo ainda, ele falou: venha com calma, tranquila. Nós vamos fazer outras atividades com elas até as 10 horas e vamos fazer o intervalo, elas vão comer, né? Vão fazer o lanche e depois você chega e dá a sua aula. Então, aquilo naquele momento foi isso que você falou: pensar no positivo, manter a calma, né? Teve alguma razão pela qual eu fiz essa troca na minha Uhum. cabeça, na minha agenda, e a gente tem que tirar para aprender, né? Com certeza. Exato, né? Que legal. Uhum. A Zenir falou aqui que não esquece dos doces natalinos da mãe. A Val diz aqui que a mãe dela é uma costureira de mão cheia e ela nunca viu ninguém costurar tão Ah, perfeitamente. que E qual legal. é e qual é o teu... Esse é o talento da sua mãe, né? E qual é o Uhum, seu talento? Olha aí, Val, para uhum, pensar, né? Qual é o seu talento? uhum, Gi, é isso, sabe? Quando me perguntam assim, como eu faço para tomar pai e mãe, né? A minha resposta... A isso. minha, a minha resposta é clara, assim, busque motivos para que Admirar. você para que você consiga admirá-los todos os dias. Uhum, Busque motivos para admirá-los todos os dias. Não há felicidade, pega essa, não há felicidade, não há êxito sem admirar a nossa fonte. uhum. Exatamente. Uau! Pessoal, palminhas para Maritânia. Para Pega nós, essa que né? é fundamental. Essa é uma pergunta que vem todos os dias que a Todos gente os dias. trabalha juntas em coterapia. A gente chega nessa conclusão e a pessoa pergunta: mas como faz para tomar pai e mãe? Uhum, Busque motivos para admirá-los. Eles são sua fonte, né? uhum, E a mãe foi a nossa primeira casa, a nossa primeira morada. Então, por isso que mãe tem a ver com sucesso, mas não é a mãe perfeita e super heroína. É a mãe real. E nesses exemplos que a Mari deu e que eu dei, entender que aquela mãe, sua mãe, muitas vezes te amou fazendo, lavando, passando, cozinhando, te cuidando quando estava doente, te dando um xingão quando precisou, te colocando limites quando você deveria ter recebido. Isso é amor. E não um amor uhum, infantil uhum, que só tem aquilo que quer, e sim aquilo uhum. que precisa, né, Mari? Diz a Loriane aqui, ó, que essa semana o vendaval, tiveram um vendaval e que muitos prejuízos. No começo ficou estressada, mas que depois ela pensou, nossa, ninguém se machucou e a casa tá bem, então começamos a agradecer pela graça. Nossa, Lori, assim, ó, Uhum, é, é isso, sabe? Nem todos tiveram essa mesma oportunidade. uhum. É. Incrível. Nossa, nossa, Então, todas as tragédias assim físicas, materiais e da natureza, né? Ela ou mesmo de acidentes, assim, sempre. Por isso que um Rios que deu tanta visualização foi: se você está sofrendo, não se pergunte por que isso aconteceu com você, porque isso te leva para uma posição de vítima. Você não tem nada a fazer com o passado que aconteceu e você vai ficar paralisado. Agora, se você uhum, pensar para que isso aconteceu, olhar o lado bom disso, como a Mari falou no exemplo do atraso, algo tirou do caminho dela, podia ser algo pior, algo, né? Mas que ela tivesse um sofrimento maior. E você, Loriane, parabéns pelo teu crescimento, né? Você diz que está aprendendo esse lado da vida, olhar esse lado da vida conosco, mas aprender é para quem se permite também, viu, Lori? Então, parabéns para você, porque sem essa autopermissão, nada do que eu, Maritânia, ou qualquer pessoa, algum guru, qualquer pessoa que diga algo profundo e que vale a pena praticar, se a pessoa não se permite aprender, uhum. ela
Não vai. Exatamente. Não vai. E algo muito importante, né, Gi, já que a Lori falou da questão do vendaval e dos problemas financeiros que houveram. Gente, entendam algo que é determinante. Dinheiro é uma energia, ele vem e ele vai. Ele vem e ele vai. Nós falamos aqui de êxito, nós falamos de prosperidade, nós falamos de felicidade. Agora eu vou falar de abundância. Uma pessoa abundante não é o quanto de dinheiro ela tem. Não é o quanto de dinheiro ela tem. É o quanto de vida ela tem. A abundância é vida. Por isso que o nosso curso se chama o Voo da Águia. Por isso que nós temos um evento no dia 27/7 às 20 horas, chamado Seja Você. E que lá a gente vai trabalhar coisas que aqui não é possível trabalhar. Por conta do tempo, por conta de, né, enfim, de ser no Insta, nós precisamos que seja no Zoom, tá? Então, lembrem disso. O que é abundância? Abundância é vida. Ninguém que está no luto, ninguém que está permanentemente no luto, ninguém que está permanentemente olhando para o passado, está abundante aqui. Sem abundância não há prosperidade, não há êxito e não há felicidade. Não é possível. Então, completando esse raciocínio, pessoal, vocês entenderam o que a Mari falou? Que ser abundante é ser abundante de vida. Se eu construo, se eu tenho essa força na minha fonte, se eu me sinto abundante, merecedor da abundância, se eu valorizo a minha vida, cuido dela, em primeiro lugar, né? Me responsabilizo pela minha vida, sabendo que é um aprendizado eterno e que são escolhas diárias que a gente faz na nossa vida sobre tudo. Aí a abundância na área profissional, financeira e de relacionamentos, ela também vai se tornar abundante, porque uma coisa é resultado da outra. É isso que a gente estava falando. O que é causa, o que é consequência, né, Maritânia? Perfeito, Gi. Então, se vocês entenderem esses temas que a gente trouxe aqui hoje para vocês, e se vocês começarem a listar isso e a colocar em prática, gente, automaticamente a tua vida ela dá um giro de 360 graus. Não é de 180, é de 360. Sabe qual é o detalhe que agora, como terapeuta, eu preciso falar isso para vocês e como mentora, né? Eu e Giane também precisamos ser muito claros, né? Com você, muito claras com vocês. É que geralmente nós, filhos, nós guardamos no máximo 5 imagens da nossa mãe. Nós falamos aqui que o êxito começa na relação que nós temos com a nossa mãe. Nós guardamos no máximo 5 imagens dela e geralmente, na maioria das vezes, nós guardamos 5 imagens negativas ou boa parte delas negativas. Então, a gente precisa passar por um processo de transformação, por um processo de autoconhecimento, por um processo profundo, para a gente conseguir olhar e transformar essas imagens. E isso é algo muito intenso e quando a gente diz ter êxito te custa trabalho, é sobre isso que nós estamos falando. E ter êxito te custa todo o teu esforço. Sim, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre mágoas acumuladas, sobre julgamentos acumulados, sobre dores guardadas. Ah, mas então eu não posso ter isso e não posso sentir. Todos temos e todos sentimos. A questão é o que eu faço com eles. Exatamente. Sempre. Sempre a tua história vai importar, vai te marcar, vão deixar marcas assim na sua matriz familiar. Mas o que você vai fazer com essas marcas? Primeiro eu tenho que conhecer quais são as marcas do que eu vivi, do que a minha família viveu. Respeitar e honrar essas marcas. Aí eu consigo fazer desenhos novos, acrescentar e pintar de cores diferentes esses desenhos, que muitos deles foram tristes, foram difíceis e outros tantos foram de superação. Não tem como a gente fala, né, Mari? Eu só aprendi com você. Todo o sistema familiar tem de tudo. De tudo.
todo tipo de pessoa, todo tipo de vitória, de De derrota, vícios. de vícios, de problemas, né? Então, a diferença é o quê? O aliás, assim, a diferença é com quem aconteceu isso na sua família e como isso impacta a sua vida. Só isso. Uhum. Essa sacada, Perfeito, gente. né? Perfeito. Uhum. Uhum. Então, esse exercício, Maria, Perfeito. que você sugere das memórias, se a gente Uhum. tem uma boa parte negativa, transformá-las em positivas ou Uhum. encontrar imagens que você perceba o lado bom daquilo, como no exemplo que a gente falou, Enco- lavando, Encontrar passando, imagens. cozinhando, xingando. A gente até Uhum. brinca, né? Quem não teve uma mãe que xingou, não teve uma boa mãe. Uhum. Elas, nosso Exatamente. papel é xingar. Uhum. É incrível, né? Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a ver muitas coisas, assim. E a Casemira diz aqui, eu admiro a minha mãe por ela ser muito exigente. E a sua filha falou que você é uma excelente costureira, a Casemira. Então, provavelmente, o nível de exigência da sua mãe te fez desenvolver o teu talento na costura. Olha aí, né? Então, quando a gente começa a enxergar as bênçãos sobre aquelas questões que foram difíceis para a gente, né? Muitas coisas se transformam em nós. E a nossa busca é sempre esse lugar, é de transformação. Lembrem de algo muito importante, nós não temos que perdoar a nossa mãe por nada, por nada. A gente não perdoa. Por que que não perdoa? Não, porque ela não precisa do nosso perdão, sabe por quê? Porque ela veio antes de nós. E automaticamente ela nos deu aquilo que ela pôde nos entregar. Se ela foi uma mãe que teve um problema psicológico, e eu tenho vários pacientes desses, a Giane também, aonde a mãe agrediu muito, aonde a mãe, né, enfim, aconteceram muitas coisas dolorosas e difíceis, ainda assim, né, eu consigo perceber e levar o paciente a olhar para trás, mais para trás um pouco, e entender que aquela mãe, no fundo, quem me bateu não foi a mãe. No fundo, quem me bateu foi o problema psicológico que ela teve. No fundo, quem me machucou não foi a minha mãe. Foi o problema psicológico que ela trouxe, foi as dores que ela carregou, né? Foi o narcisismo, foi o borderline, foi a psicopatia, tá? Foi Que, isso, no fundo, que me machucou. Mari, só complementando isso que você falou, né? Que é muito. A gente escuta com frequência também. Quando sua mãe falou mal do seu pai para você, não era sua mãe falando, era a criança ferida dela, era o feminino ferido dela, muitas vezes já trazido, né, da outra geração. E aí por isso ela vai usar essa argumentação tentando ter uma aliada, tentando ter um apoio na dor dela, né? Quando você perceber isso, você vai conseguir com muito respeito dizer, mãezinha querida, não posso fazer nada em relação ao meu pai, ele só é meu pai e eu lhe agradeço por ter escolhido ele para ser meu pai e ter me dado a vida, né? E o que é de vocês dois, eu não posso ficar no meio, isso é de vocês, né? Vocês que são branco que se entendam, a gente brinca assim, vocês que são grande, eu torço para que vocês se entendam da maneira que vocês puderem se entender. Então, isso também é importante porque é muito comum, né, nas crises conjugais e nas coisas não resolvidas e vistas por um homem e por uma mulher na sua relação de casal, quando ele se torna um pai e mãe, essas dores e essas dificuldades vão para a sua relação de mãe e pai também, né, Mari? Pessoal, sim, excelente, Gi. Uhum. Pessoal, para nós E fechando. já irmos para o final aqui, Uhum. o resumo dessa live aqui seria excelente se vocês, cada um de vocês, escrevesse o que nunca te contaram sobre felicidade e prosperidade que foi dito aqui, você descobriu aqui nessa live hoje. É. Então escreve para nós aqui Uma embaixo o que te palavra, marcou pelo nessa menos. live de Uma hoje. O que te tocou, o que tocou teu coração. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. frase O que curta. te tocou? O que tocou o seu coração. E depois a gente vai deixar essa live salva aqui no Instituto. Por favor, compartilhem com pessoas que vocês acreditam que tem esse problema, que são pessoas que não conseguem enxergar a alegria, a felicidade, a gratidão na vida, nas coisas, que são pessoas que reclamam muito da vida, que são pessoas que não têm abundância de vida.
que são pessoas que estão travadas no seu, né, paralisadas no profissional, no relacionamento difícil, para que ela comece a fazer esse pequeno movimento de olhar para dentro. A Zenir diz, olha, olhar para o interior e não para o exterior. Perfeito, Zenir. Muito bom. Ó, a Zenir já está trazendo aqui. Vamos ver o que cada um de vocês vai trazendo aqui. Ó, a Lori está dizendo que precisa aceitar as coisas que vieram antes de mim. Ótimo, perfeito também. Que mais? Grande aprendizado. E você, Gil, o que não te contaram sobre... Ah, a Sônia disse que as causas, olhar para as causas e não para a consequência. É, muito bom, Sônia. O que não te contaram sobre felicidade e prosperidade, Gi? Que eu não precisava agradar os outros para conquistar a felicidade e prosperidade. Isso não me contaram. Por muito tempo, a boa menina, né, que vive em mim e que está em recuperação, no caso, ela acreditava que a felicidade passaria por provocar a felicidade no outro para daí voltar para mim. Claro que nós ficamos alegres quando alegramos alguém, enfim, né? Nossas relações produzem um efeito em nós e nós no outro. Mas eu estou falando de uma dependência, como se eu precisasse que o outro me aprovasse, gostasse de mim, achasse que foi legal algo que eu fiz para daí eu gostar de mim e aí eu senti felicidade. E isso foi muito profundo que eu aprendi no meu processo de terapia. Se alguém se identificou com essa fala da Gi, manda coraçãozinho aí. Tem alguma generosa, uma boa menina aí do outro lado? Boa demais. Ó, vai mandando coraçãozinho aqui que teve que aprender a ser menos boa na vida. A Val mandou, ninguém erra por querer, mas todos procuram o melhor e fazer por amor. A Daniê mandou isso. A Dani Molon, querida. Daniela, sim. A Val que mandou saber que não precisa perdoar minha mãe. Val, é boa essa. Eu também aprendi isso com a Maritânia. Na terapia familiar, a gente acreditava que tinha que perdoar pai e mãe. E não é mais leve, Val, saber que não precisa perdoar a mãe? É muito mais leve, né? A Valdirene disse que eu tinha que ser eu mesma, ó. A Val era uma boa menina também, né? A Valdirene. Ô, Jairo, sou responsável pela minha virada e, por consequência, por ser feliz. Ótimo, Jairo. Muito bom. Adorei. A Lori diz muito verdade. Sou assim também, Giane. Eu sei. Estamos em recuperação, né, Lori, contigo. E daí qual que é o problema, Lori? Sempre vai aparecer pessoas para ser ajudada no teu caminho, até você não aprender. Olha a cara do... Me caiu os butiá do bolso agora, Maritânia. Realmente, lembra aquele caso de supervisão segunda no curso online com o Dr. Moisés Groisman? A pessoa que sempre foi muito requisitada na sua família de origem para cuidar, para ajudar, foi uma filha parentalizada, e você disse... e aí ela tem um marido, hoje já tem 60 anos, e o marido teve um AVC e precisa de cuidados, e ela está ali, como cuidar, como não cuidar. Ela já tinha ido para um papel de mulher e não de mãe dele, e aí você disse, vieram coisas para ela continuar cuidando dos outros, né? Assim como o meu desafio é na hierarquia, sempre vai aparecer alguém para me desafiar nessa área, viu? Ai, vida. Ai, vida, né? Gostei dessa. A Anne diz, no meu caso foi o contrário, minha mãe me protegeu demais. Nossa, muito bom isso que você falou, Anne, que a gente esquece que a superproteção, ela também é uma atitude cheia de intenção amorosa. Nós vamos falar sobre isso na terça-feira. Verdade. Aproveitamos para convidar vocês e ajudem a divulgar para ter o máximo de pessoas possível online na terça-feira. Nós vamos falar, a pergunta é aonde foi que eu errei? É para pais que se sentem culpados
na educação e na forma como os filhos estão na vida, filhos adolescentes ou adultos, e os pais percebem que não acertaram em muitas questões e que hoje já tem muitas consequências na vida desses filhos. Então, nos ajudem a divulgar, nós vamos postar amanhã já aqui no Unicer esse material, nos ajudem a chegar a mais pessoas, por quê? Porque o casal, ele é o ponto central das famílias. Se a gente conseguir alinhar esse casal, a gente consegue ter uma sociedade mais feliz e próspera. Com certeza, com certeza. Bem lembrado, reforço o meu convite aqui. Vai ser muito legal. Olha que você que é mãe, você que é pai, e você já se sentiu culpado, se sente por algo dos seus filhos, essa live é para você. Vem com a gente terça-feira, vai ser um aulão de live aqui, tá bom? Vai ser muito especial. E aí a Casimira até falou, né? Os pais com problemas só dificultam os filhos. Que eles vão trazer... Sim, na verdade o que acontece? Dificulta a vida dos filhos, esse filho vai ter que... Na verdade, sabe o que acontece? Eu quero ver se a Jane concorda comigo. O filho que tem vida fácil, ele não cresce. Ele precisa ter uma vida difícil. Então, às vezes, essa vida difícil é no limite, é no controle desses pais, é você, né, levar regradas as coisas, né, e os valores, enfim, tudo isso que a gente vai falar na terça-feira. Mas, por outro lado, você também... também aqueles filhos que tiveram muitas dores e muitas dificuldades. O que vai acontecer? Ele vai ter vai precisar de um esforço um pouco maior para fazer o processo dele de desenvolvimento pessoal, mas ele chega onde ele quiser chegar. Exatamente. Muito bom, ótimo teu comentário, Casemira, gratidão. O Jairo disse que foi excelente também hoje. Gratidão, Jairo. Gente, gratidão a vocês e me diverti um monte contigo hoje aqui e com o pessoal da live também. Os nossos dias são um presente. Estão cada vez melhores nossos seguidores, com comentários e participando da live, que para nós é uma alegria. E eu vou ficar cada vez mais afiada, Maritânia, porque senão vai desequilibrar a balança. Só você me fazendo pergunta difícil, a balança fica assim, ó. Hoje você me largou, né? No colo. Eu nem estava preparada para essa, né, Gini? Diz a Renita Show. Então tá. Beijo, gente, boa noite. Gratidão. Grande Gratidão, beijo. Até terça-feira. Uma linda semana para todos nós.